Olá a todos, todas que nos acompanham. E eu queria começar falando a respeito da Lei 11.645. Essa lei, que foi sancionada em 10 de março de 2008, ela obriga as escolas de educação básica a incluir elementos das culturas indígenas e afro-brasileiras, dando ênfase às áreas de literatura, artes e história, tanto na rede pública quanto na particular. Bom, agora em março, em 2023, comemoramos 15 anos dessa lei, cujo espírito era promover a reparação histórica e cultural. Mas, como se pode notar, sem um intenso debate, discussões e reflexões, a valorização das contribuições indígena e afro-brasileira não acontece. O escritor, ambientalista e tradutor Cacá Verá é o nosso entrevistado desse encontro. Descendente do povo Tapuia e acolhido pela comunidade Guarani, com a qual desenvolve uma extensa pesquisa histórica, linguística e cultural, atua na valorização, no registro e na difusão dos saberes ancestrais dos povos originários. Bem-vindo, Cacá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos, né? Como nós dissemos na língua tupi, né? Jaúde, né? Ou Japtu, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita alegria estar aqui contigo aqui nesse momento e estar podendo conversar com esse público interessado nesse tema, nessa temática, né, dos livros. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Adorei você saudar-nos na língua tupi. Bom, Cacá, você podia contar, falando nisso, um pouco dessa história de um tapuia entre os guaranis? Sim, vou procurar sintetizar, que é uma história longa, né? A minha família, né, meus pais, meus avós, elas fazem parte de uma origem de dois povos originários, os Catité e Cachixó, que até o século XIX, o início do século XX, eles eram todos chamados de Tapuia e habitavam ali naquela região entre Minas Gerais e Bahia, o norte de Minas. Quando se fala na palavra Tapuia, só para vocês entenderem um pouco mais, Tapuia é um nome genérico que reúne inúmeras etnias diferentes, mas em comum são povos que moravam entre Goiás e Minas Gerais desde épocas muito remotas. Para vocês terem uma ideia, a presença tapuia nessas regiões marca de 50 mil anos para cá, dentro dos estudos da arqueologia. Bom, dito isso, então a minha família é de origem desses povos. E nos anos 60, por uma série de questões, migraram. Pressões, expansões de terras, invasões, migraram de Minas Gerais para São Paulo. E eu nasci em São Paulo em 1964. Alguns anos depois, eu tinha entre 8 e 9 anos, minha mãe fez a passagem, e depois de outros anos, o meu pai fez a passagem, e nós habitávamos ali na periferia de São Paulo, na Zona Sul, numa região onde hoje é conhecida como Parelheiros, entre duas aldeias Guarani, a aldeia de Crucutu, a aldeia Tenondé-Porã, e eu fui acolhido pelas comunidades ali, por essas duas, e uma delas eu me afeiçoei e passei a morar ali naquela aldeia, e fui adotado pela comunidade, mais especificamente por um grande pajé, o Verá, Tiramãe Verá. Recebi o nome Guarani, meu nome Guarani é Verá de Cupé, né? Daí vem o Cacá Verá, Cacá vem de Carlos, que é um apelido, né, do meu nome em português, e Verá de Cupé é o meu nome de adoção.
E dessa relação com os Guarani nasceu também minha imensa conexão com a visão de mundo, com a filosofia, com a língua. E eu comecei, desde o início dos anos 80, a percorrer um caminho de aprofundamento nessa tradição tupi-guarani. E com o passar do tempo eu me tornei também um ativista, né, da questão da causa indígena, e me relacionei com diversos outros povos, parentes, e nós nos formamos ali um grupo grande de pessoas que ainda hoje desenvolvem um trabalho em prol, né, da manutenção da nossa cultura, no meu caso, mais especificamente, na transmissão dos valores e da filosofia da cultura indígena. Essa é a história. Nossa, que delícia, Cacá! Tão bonito essa história de acolhimento e como isso foi decisivo para você, né, do ponto de vista do seu trabalho. Muito lindo. Bom, eu vou continuar ainda nesse tema e falando a respeito desse encontro tão bonito de tapuias e guaranis. Eu queria lembrar os dados do censo de 2010 do IBGE, que sustenta que no Brasil existem aproximadamente 305 etnias e 274 línguas indígenas. Mas, ainda segundo o IBGE, 57% dos indígenas brasileiros não falam a língua indígena. A maioria deles, 77%, fala a língua portuguesa. Porém, entre os indígenas que vivem em terras indígenas, a maioria, 57,3%, fala alguma língua indígena. A questão é que a gente sabe que quando desaparece uma língua, desaparecem séculos de conhecimento que muitas vezes dependem da transmissão oral. Eu queria que você comentasse um pouco essa situação, Cacá. Sim. Agradeço a tua pergunta, que me permite pontuar algumas coisas importantes, né, dessa matriz que forma o Brasil, né? Primeiro que um dos motivos, principalmente em relação aos povos de matriz G, da língua G, que é o meu caso, que é a tradição tapuia, de perder a língua, foi justamente uma estratégia de sobrevivência. Lá pelo século XVIII, XVII, XVIII, como uma maneira de se proteger, porque, para quem não sabe, os povos indígenas, entre o século XVI até o século XVIII, passou por 3 fases abruptas aqui, né, no Brasil. A primeira foi a fase da escravização. O século XVI até o XVII foi o século da escravização dos povos originários, que foi substituído pela escravização africana. E quando a escravização africana ocupou um lugar aqui no Brasil, um lugar importante, né, para os invasores, os aventureiros, os povos indígenas, então, passaram a ser perseguidos porque passaram a ser tidos como um estorvo ao progresso. Então, muitos povos deixaram de se expressar, de se colocar como indígenas, numa tentativa de sobreviver. Eu não sou mais indígena. Então, deixavam de falar a língua, principalmente, se colocavam como caiçaras, como caboclos, como uma maneira de proteção. E isso causou realmente uma consequência nas gerações futuras, do ponto de vista do seu legado cultural, né? Realmente, assim, a língua traz não só
um modo de comunicação entre uma pessoa e outra, entre uma cultura e outra, mas através da língua se traz toda uma visão de mundo, um modo de ser, né? E principalmente os valores de uma cultura. Então, isso realmente provocou o fato da nossa língua ser negada, né? Ser oculta, ser escondida. Isso provocou uma desestruturação, não somente no nível social, mas principalmente numa dimensão que é a dimensão da alma coletiva de um povo, né? A dimensão psíquica de um povo. E vou dizer para vocês, não só na dimensão dos povos indígenas, mas na dimensão do povo brasileiro como um todo, né? Só para encerrar, para vocês terem uma ideia, em 2005, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, apresentou uma pesquisa que com certeza deve estar atualizada hoje, mas nessa época, a pesquisa genética do departamento da área de genética mostrou que 63% do povo brasileiro é de matriz indígena e afro, um pouco mais da metade da população, e que desconhecia, ao mesmo tempo sendo de matriz, desconhecia justamente essa origem e, junto com ela, informações que, de alguma maneira, é relevante para uma, vamos dizer assim, uma alma, né, uma estrutura psicossocial de um povo, né? Daí a necessidade de, desde os anos 80, 90, nós estarmos pressionando, vamos dizer assim, né, o governo brasileiro para inserir na educação, na cultura, espaços para que essa cultura ancestral possa ser disseminada. Você estava falando, eu estava me lembrando, pensando como educadora, como a gente desconhece a história dos povos originários, né? E, por tabela, como a gente desconhece a história do país onde a gente vive. E o conhecimento é fundamental para que a gente, de alguma forma, desenvolva um trabalho potente com relação a essas questões, né, Cacá? Sim, sim, sim. Eu vou só dar um exemplo, assim, antes de você fazer a pergunta, né? Eu, na migração para São Paulo, eu me tornei, né, o que nós chamamos, a antropologia chama de o índio desaldeado, né? Aqueles que deixam de morar em aldeias. E eu estudei numa escola pública, e quando chegava nas aulas de história, lá terceira série, quarta série, quinta série, e nos livros diziam lá, o índio gostava de pescar, o índio gostava de nadar, o índio, as informações relativas ao povo indígena eram uma página e sempre acontecendo a coisa do passado, não existe mais. E aquilo me inquietava, porque eu morava a 5 quilômetros, mais ou menos, dessa aldeia Guarani. E já tinha uma relação dos Guarani. E sendo meus pais de origem indígena, né? E muito me inquietou. Acho que isso foi uma das coisas que me fez com que eu sempre gostei de ler e de escrever, desde o primeiro instante em que eu entrei na escola. Eu me apaixonei pela leitura, né? E isso, eu acho que foi uma coisa que me fez com que, quando eu puder, eu preciso falar, preciso escrever, que, na verdade, nós não somos coisa do passado. Pois é. Estamos presentes aqui em todas as partes do Brasil, né? Nossa, que violência encontrar numa página de um livro que você não existe, né? Sim, aquilo me causava uma estranheza, um incômodo que, claro, entre os 7, 12, 13 anos, eu não sabia explicar, né? Depois, com a adolescência, eu fui entendendo, nossa, é preciso clarear, esclarecer isso, nós estamos aqui, né? Isso. Cacá, vamos seguir. Nossa, que conversa boa. Eu queria tocar num outro assunto, que é
falar um pouquinho desse conceito de lugar de fala. Atualmente, muito se tem falado a respeito dele. E o objetivo desse conceito é oferecer visibilidade a sujeitos cujos pensamentos foram desconsiderados durante muito tempo. E acho que isso tem a ver com esse restinho de prosa que a gente estava tendo aqui. Tem a ver. No caso dos povos originários, mais de 5 séculos de silenciamento, né? E ao tratar da temática indígena na escola, qual a importância de dar voz a autores indígenas? Olha, Mazé, então, eu já tinha lá entre os meus 20, 25 anos, ainda morava na aldeia Guarani, porque teve uma época, a partir de um momento que eu saí, e nós recebíamos lá na aldeia muitos pesquisadores, antropólogos, que iam lá querer saber do nosso modo de vida, das influências, porque essa aldeia especificamente, ela ficava no marco entre a periferia de São Paulo e o início da Mata Atlântica. E eu lia, já amava ler, né, e tal, e eu vi, assim, que todas as informações que se referiam a povos indígenas eram informações trazidas por estudiosos, por antropólogos, numa linguagem ainda difícil, né, de difícil acesso para a pessoa comum, mas importante, porque dentro de uma estrutura, né, científica, de pesquisa e tal, mas me incomodava, né, e eu dizia para os meus parentes, assim, poxa, até quando que a gente vai precisar sempre de um intermediário, de alguém que fale por nós, que por melhor que seja o cuidado, melhor e maior que seja o cuidado, ao transmitir uma informação entre uma cultura e outra, entre um povo e outro, tem questões que são subjetivas que ficam, né? E eu fui uma das pessoas que me preocupei, e com outros parentes também, não, está na hora da gente ter nós mesmos falarmos sobre nós. Eu tive a oportunidade de trabalhar entre o ano de 89 até 92 numa Secretaria de Cultura do município de São Paulo, e ali foi um momento onde eu tive a chance de transformar numa política pública o espaço para a fala, né, de parentes, de povos, dentro de espaços culturais, escolas, no caso foi em São Paulo, escolas municipais de São Paulo, e ali foi um início, né, da gente, pelo menos na região ali de São Paulo, de expor o nosso próprio modo de ser. Na língua guarani a gente chama nhanderecó, né, o nosso jeito de ser, para que as pessoas conhecessem os aspectos também subjetivos, as nossas cosmovisões, e eu tinha uma certa ideia de que uma das maneiras de eliminar resistência ou preconceito ou a dificuldade nas relações entre culturas e pessoas diferentes passava por esse lugar de fala, passava pelas pessoas conhecerem o outro, né? Você tem preconceito com o outro quando você não conhece. À medida que você conhece e tem esse espaço para conhecer, isso é também uma ferramenta para uma cultura de paz, né? E a escola é o espaço do conhecimento, né? É o espaço do aprendizado. Então, nessa época aí, estou falando no final dos anos 80, essa questão do lugar de fala, de ocupar, de abrir, né, foi fundamental para que, décadas depois, nós tivéssemos essa lei que você citou no início, 11.645, que fala da importância de se colocar na grade curricular das escolas, né, as contribuições,
dessas culturas, das nossas raízes, né? Porque isso diz respeito realmente a algo que é mais do que um povo específico, uma etnia. Isso diz respeito a nós todos enquanto nação brasileira, né? Então, ter esse lugar de fala é importante para transmitir esses aspectos, né? Visões de mundo, os aspectos subjetivos, né? As diferenças, as reflexões sobre as diferenças, né? E isso tem desdobramento em muitos níveis, em muitas áreas, assim, na minha percepção, né? A importância de ter esse espaço. Eu vou continuar nesse tema, nessa coisa de que você falou. Qual é aquela palavra que você falou que define em Guarani a concepção de um povo? Nhanderecó. Isso, vamos falar disso, Nhanderecó? Uhum. Eu queria me lembrar de uma entrevista que você deu em 2017 no Roda Viva da TV Cultura, que você, num dado momento da entrevista, afirmou 3 pontos que unem essas mais de 300 etnias que a gente tem, segundo os dados do censo, que é que a terra é a mãe ancestral, que plantas, animais e seres humanos são parentes e que é fundamental reconhecer a ancestralidade no presente. Você podia falar um pouquinho desses pontos? Sim, sim. Na ocasião, justamente assim, surgiu a época e o momento em que, principalmente dos anos 90 para cá, se conhece um pouco mais dessa diversidade, como você bem disse no início, mais de 300 e tantas etnias, né? E o que nos faz dentro de uma diversidade de línguas, de dialetos, de modos de vida diferentes, porque o modo de vida de determinado povo do extremo da Amazônia é bem diferente do modo de vida de um povo que mora ali nos pampas gaúchos, né, que ainda, como os Caigangue, como os Xoklengue, né, o que nos faz um povo dentro dessa diversidade, né? E o que nos faz uma visão de mundo comum dentro de toda essa multiplicidade de etnias. Então, realmente, eu elenquei 3 pontos. O primeiro ponto, essa questão da nossa filiação à terra. Isso é muito importante, porque todos nós, independente das línguas e dialetos, nos reconhecemos como filhos da terra. Significa dizer que nós consideramos a terra como uma grande entidade, como uma grande consciência, como um grande espírito que se expressa num corpo chamado natureza. E através desse corpo chamado natureza é que todas as formas de vida vêm à sua expressão, à sua manifestação. E o ser humano é uma dessas formas de vida. A nossa constituição física e a nossa constituição não física tem os elementos da própria Terra, né, os elementos materiais da Terra. Então, esse é um ponto importante para nós, isso nos une do ponto de vista de uma visão de mundo comum. O segundo ponto é justamente a questão do que nós entendemos por família. A sociedade não indígena entende família somente aqueles que são parte consanguíneas de uma rede de relações, né? A família genealógica. Mas nós não entendemos família desse jeito. O que todos nós temos em comum nessas diversas línguas e dialetos, nós entendemos família como um dever incluir os animais, as plantas, né, as montanhas, porque nós entendemos esses seres como seres. A montanha é um ser para nós, as árvores, os animais, e eles são parte da nossa família porque todos eles também nascem dessa grande mãe
que é um grande mistério para nós, o como se dá isso, chamada terra, né? Então, nós desdobramos o sentido de família para os animais, né, para a flora, né, porque nós entendemos esses seres também como seres dotados de uma inteligência, uma consciência, só que, claro, é uma consciência, uma inteligência diferente do nosso modo de consciência e do nosso modo de inteligência. Então, quando nós fazemos isso, entendemos essa flora, essa fauna como parte da nossa família, e isso faz com que nós tenhamos uma relação com a natureza e com os recursos que a natureza oferece de uma maneira muito diferente, de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais cuidadosa. E o terceiro ponto, a questão da ancestralidade. A sociedade não indígena entende a ancestralidade como uma consideração aos seus pais, avós e bisavós, isso é importantíssimo. Uma consideração das raízes de onde você vem. É importantíssimo considerar porque é dessas raízes que hoje você tem determinado padrão de ética, de conduta, de valores, estão intimamente ligados. Mas nós consideramos também como importante reverenciar a ancestralidade não como algo que termina e que deve ser esquecido, mas como algo que é presente e deve ser honrado. Mas honrado o quê? Deve ser honrado os valores que nós herdamos dos nossos antepassados. E deve ser honrado os valores que nós herdamos daqueles parentes mais ancestrais em cada um de nós. E esse é o ponto que une essas culturas. O que são esses parentes mais ancestrais? Que os nossos parentescos consanguíneos? A natureza, né? O que é honrar a natureza no presente? É justamente ter uma relação com ela de cuidado, né? E foram esses 3 pontos realmente que eu insisto, eu elenquei naquela época e insisto nos meus encontros em elencar, porque eu considero isso importante para a nossa sustentabilidade como vida humana. Nossa, é tão atual tudo isso, não, Cacá? Ganha uma dimensão de urgência, né? É impressionante mesmo. Cacá, vamos falar de uma pequena joia que é o Menino Trovão? Vamos! E aí eu queria começar para falar de Menino Trovão, falar da alegria, da sintonia dessa nossa conversa com a notícia de que o Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC do Rio e a Cátedra da Unesco de Literatura da PUC Rio acaba de anunciar os contemplados com o selo Cátedra 10. E sabe quem é que está nesse conjunto? O nosso Menino Trovão. Que alegria, né, Cacá? Que alegria, né? E que sincronicidade, porque nós havíamos marcado esse encontro, né? E até então não tinha nem ideia de que estava concorrendo a esse selo. E hoje, exatamente nesse momento em que nós falamos, vem essa notícia maravilhosa, né? Uma honra, porque são especialistas, né? De letras, da literatura, pessoas muito sérias que se reúnem e que escolhem livros que primam pela distinção na qualidade textual e na qualidade da produção gráfica. É uma honra e também é uma alegria compartilhando com a Moderna, porque foi a editora que propiciou também que o livro tivesse essa qualidade, né? Que bom. Que beleza, que beleza. E aí eu vou compartilhar minha alegria e falar que eu já tinha falado que esse livro era uma joia antes mesmo desse prêmio, porque é só olhar para ele e a gente fica logo apaixonada.
Mas eu queria puxar um pouquinho por essa personagem, que é uma personagem tão encantadora, e eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente estava falando dessa ancestralidade, de que maneira essa personagem ecoa essas histórias originárias. Olha, essa personagem, né, ela me acompanha há décadas, né? Quando eu fui morar com os Guarani, uma das coisas que eu mais me impressionava, para vocês terem uma ideia, nessa aldeia Guarani, por ser uma aldeia entre a periferia de São Paulo e num lugar como São Paulo, nós recebíamos e recebemos até hoje parentes de várias etnias que vão para São Paulo, passam por lá. E nessa história, nesse acolhimento de receber parentes de muitos lugares, eu, uma pessoa que gosta de histórias, né, aprendi, escutei muitas histórias de origem de mundo, como o mundo começou, e é uma coisa que sempre me inquietava, assim, no sentido de querer saber como que cada povo tinha a sua memória de origem, né? E o Menino Trovão, ele é um fragmento, um pequeno fragmento, lá atrás, quando eu comecei a estudar, de uma origem de mundo. E eu procurei a juntar, através das minhas andanças, como que essa história continua, porque eram pequenos fragmentos e pessoas da comunidade não sabiam mais, e com o passar do tempo, eu fui organizando essa visão de origem, esse momento de origem, e fui adequando nas minhas falas. Transformei primeiro O Menino Trovão era uma contação de história oral para os lugares que eu passava, eu narrava. Por que para mim era importante narrar a história do Menino Trovão? Porque essa história, quando o mundo começou e como o mundo começou, do ponto de vista dessa sabedoria tupi, me ajudava a explicar para as pessoas esse elo, esse liame entre o ser humano e a natureza, e como nós consideramos a natureza como nossas irmãs, nossos parentes. Então, essa história me ajudava a ilustrar e explicar, vamos dizer assim, esse parentesco ancestral entre o ser humano e a natureza. E com o passar do tempo, eu senti vontade de escrever. A primeira versão que eu escrevi dessa história, ela foi traduzida para o alemão. O primeiro interesse que veio foi uma editora da antroposofia que quis registrar em alemão. E só depois veio essa versão que a Moderna editou, né? E ela tem esse propósito, antes de mais nada, facilitar um entendimento na relação entre o ser humano e a natureza do ponto de vista de uma visão ancestral, mas facilitar para que pessoas de todas as idades possam acessar essa visão de mundo. Foi a partir daí que nasceu o Menino Trovão como a gente conhece hoje. Que história, hein? Quer dizer, é engraçado como, às vezes, tantas coisas é preciso ser valorizada fora para ser valorizado aqui, né? Olha que coisa, né? Pois é. E tem uma curiosidade: o Menino Trovão, antes de eu escrever como livro, ele existia como narrativa oral e ele foi adaptado por vários grupos de teatro. E na época do lançamento do Menino Trovão pela Moderna, ele estava sendo apresentado em Portugal como uma peça de teatro. Olha, que maravilha! Que maravilha essa notícia. Mas eu queria navegar por 2 pontos aí do Menino Trovão. O primeiro é perguntar para você se essa curiosidade em relação à ancestralidade
permanece ainda no século XXI. Eu estou falando um pouco por conta da minha experiência como professora, que já faz algum tempo que eu não lido mais com as crianças e jovens, mas eles eram apaixonados por essas histórias, elas tocavam de alguma forma como nenhuma outra. E foi uma curiosidade, essa curiosidade que me fez até estudar sobre isso, em autores como Campbell e Jung, que lidavam com essa coisa desse inconsciente coletivo, desse herói de mil faces, enfim. Sim. Mas isso continua valendo nessa época de uma hiperexposição à tecnologia? Primeiro, que o tema da ancestralidade é um tema que instituições da área da educação, principalmente da psicologia, da antropologia, vêm me procurando há décadas, né? E nos últimos 7, 8 anos, tem uma situação interessante já, e inclusive essa semana anterior, isso também veio a ocorrer. Jovens, mas realmente muito jovens mesmo, para você ter uma ideia, pessoas ligadas à produção de games, de internet e jogos, né? Histórias ligadas a jogos, muitos jovens, entre 15 a 20 anos, grupos querendo me entrevistar, e eu me abrindo para entrevistar, porque eles querem criar jogos a partir de memórias ancestrais dos nossos povos, né? E eu pergunto assim, mas qual o interesse, né? Por que vocês querem saber disso? E aí eles dizem assim, primeiro porque todos os nossos heróis, os heróis que a gente tem nos games, nos filmes que a gente assiste, não vem do Brasil. E a gente já está, eles falam assim, a gente está de saco cheio desses heróis que não dizem respeito a nós. A gente já sabe essas histórias. A gente quer saber da história daqui e de como são esses heróis daqui. E eu achei isso maravilhoso, assim. Mas por que vocês querem saber dos heróis daqui, né? Então, primeiro, o motivo que eles diziam era isso, que eles já tinham muitas informações e referências e desenhos e imagens, né, desses heróis de lá. E o segundo motivo que eu acho interessante que eles me falam é uma afinidade que eles não sabiam explicar do desejo de querer conhecer sobre essa mitologia ancestral do Brasil, mas intrinsecamente ligado à natureza. Porque os jovens atuais, os jovens dessa geração, eu tenho percebido, eu converso com o pessoal das escolas também, que eles têm uma responsabilidade, uma conexão com a natureza, uma preocupação com a ecologia. Olha, eu vou dizer para você, muito mais forte, talvez, é claro, pelo tempo, né, do que na minha época, quando eu tinha lá 15 anos, né, eu sinto que tem uma preocupação, uma responsabilidade dessa juventude com o futuro, com o que vai acontecer ou pode acontecer se a gente não cuidar da natureza. E o herói das culturas ancestrais, intrinsecamente, estão ligados com a natureza. São os encantados, os elementais, né, os seres, né, Tupã, que cuida das forças da natureza, a Anhangá, que cuida da floresta, o Curupira, enfim. Até então, seres que estavam registrados como folclóricos, eles começam a descobrir que fazem parte, na verdade, de memórias e visões de mundo dos povos indígenas. Então, talvez, não sei se eu explico a tua pergunta, mas, para resumir, a nossa ancestralidade está no inconsciente coletivo da juventude do Brasil. E, de alguma maneira, inconscientemente, a juventude sente a necessidade de acessar essas informações, porque elas ajudam a formar,
Você sabe, né, que a jornada do herói, do Campbell, ele ajuda a pessoa a entender determinadas etapas da vida, né? E os nossos ancestrais, nossos arquétipos ancestrais, são tupi, são tapuia, são camaiurá, e eles precisam emergir, eles têm uma necessidade de emergir no consciente, né, da sociedade. Eu acho que é por aí. Nossa, que bonito! E é verdade, esse casamento dessa consciência ecológica que essa moçada tem se articula muito fortemente mesmo com essa busca da ancestralidade e essa busca de uma origem verdadeiramente brasileira, né? Brasileira, né? E eu tenho tido a feliz oportunidade, assim, eu tenho recebido realmente, né, o convite para conversar com esses jovens, com jovens dessa geração, e eu fico feliz porque eu vejo que eles têm esse desejo, né, de colaborar com o equilíbrio do planeta. E isso vai passar pelos arquétipos da cultura indígena também, né? Eu vou falar agora sobre aquela segunda coisa que eu queria perguntar ainda sobre o Menino Trovão, que é uma curiosidade mesmo. É que nos contos de tradição europeia, e tem tudo a ver com essa coisa de buscar uma brasilidade da qual a gente estava falando, as transformações zoomórficas, por exemplo, elas são experimentadas como castigo, como punição. O leitor pode atestar isso em contos como A Princesa e o Sapo, A Bela e a Fera, Pele de Asno e tantos outros. Quando a personagem volta à condição humana, isso acontece porque houve uma espécie de remissão das faltas cometidas ou então atuação de algum elemento mágico. Agora, quando a gente olha para o Menino Trovão, não é nada disso que acontece, porque o Menino Trovão virou rocha, virou árvore, onça, menino de terra, e ele foi experimentando cada uma dessas transformações como oportunidades de aprendizagem, portanto, com uma enorme potência. Sim. Você pode falar um pouco, então, sobre essa maneira com que a personagem vive essas metamorfoses e de que maneira isso tem a ver com a concepção dos povos originários, sobre as quais a gente já falou tanto, e essa personagem, ela, de alguma forma, ela simboliza isso. Mas essa tua pergunta eu acho incrível, né? Uma pergunta que nunca me fizeram, né? E é incrível que me obriga a uma reflexão, um desdobramento daquilo do que está no Menino Trovão, assim, que aponta para muitos lugares. Eu vou tentar organizar isso. Me ocorreu assim, aquelas histórias em que o sapo, né, vira príncipe, né, e realmente o sapo como um castigo. E eu pensei, é mesmo, né? E para os povos indígenas, o sapo é um talismã, é um instrumento de proteção, é um ser que conecta com os mundos superiores, e o fato de ter um sapo ao lado, ou ter uma representação do sapo, no caso, no Iraquitã, é um sinal de proteção, de força, né? Totalmente diferente. Eu não havia me atentado para isso, até a tua pergunta. E aí eu comecei a me lembrar de outras histórias, né? Onde realmente castigo é voltar para o estado animal, é se transformar em bicho, em pedra. E no Menino Trovão, não. Né? E não só no Menino Trovão, como em outras histórias de origem indígena. Por quê? E o que tem a ver, o que é essa relação do personagem, do Menino Trovão, com esses seres, né? É porque, para a visão de mundo da cultura tupi, dessa sabedoria ancestral, cada ser na natureza, então, uma montanha, uma árvore, um animal, ele representa um princípio de valor e de ética que devemos aprender. Então, quando você entra
em conexão lá, você entra a coruja, o jabuti, são expressões de sabedoria, né? A cobra, que muitas vezes para a sociedade não indígena é terrível, ela é o perigo, né? Ela vai ensinar alguma coisa. Então, para nós, essa mimetização e essa conexão com os bichos, com os animais, é para provocar um ensinamento de que há uma irmandade entre esses reinos da natureza, e essa irmandade forma uma teia que deve ser integrada, né? A nossa psique e a nossa maneira de se relacionar com a vida, né? Então, realmente, a tua pergunta me fez trazer essa reflexão, né? Para essa sabedoria ancestral, é muito importante que a criança e o jovem, o adulto, reconheça a natureza não como sua inimiga, né? Não como algo a ser derrotado, ou não como algo a ser devorado, né? Mas como algo a ser escutado, né? Escutar uma árvore, escutar uma montanha, escutar um rio que corre, né? É esse o sentido maior, né? Eu agradeço essa pergunta que você fez. Que legal, que legal. Fico feliz de ter proporcionado essa reflexão e também muito agradecida por tudo. Cacá, a gente está chegando ao fim da nossa conversa com muita pena, mas eu já estou pensando em outra, e por isso eu queria perguntar: vem coisa nova por aí? Vem livro novo por aí? Vem sim, vem sim. Tem dois trabalhos, tem três. Um deles está para ser já publicado pela própria editora Moderna, que é o Apitama. A palavra Apitama é uma tradução que eu encontrei para antologia, porque não existe a palavra antologia na língua tupi. E aí eu fui pesquisar na etimologia o que significa antologia. E aí, antes de ser algo ligado à literatura, antologia é um feixe de flores. Olha! Né? É um feixe e que foi, com o tempo, né, um feixe de histórias, um grupo de histórias, né? E eu falei, poxa, na língua tupi, o que nós temos próximo? Apitama é feixe de lenha. Feixe de lenha que vai ser levada para o fogo, para a fogueira. E é em torno da fogueira que se contava histórias. Olha, que lindo! Então, o Apitama é um feixe de histórias, onde, através de uma proposta da Maristela, editora, né, da Moderna, falou, Cacá, você podia nos ajudar a organizar um grupo de autores indígenas, né? E eu falei, bom, então vamos fazer um Apitama. E eu convoquei meus amigos, queridos amigos, grandes escritores. Nós temos hoje no Brasil mais de 60 escritores indígenas, mas só podia, infelizmente, né, escolher alguns. Então, nós Senão temos... não dá para carregar o feixe de lenha, né, Cacá? É um feixe muito grande, né? Então, nós vamos ter aí um Apitama, que é uma coletânea de autores indígenas, assim, preciosos, de contos e poemas, que vai sair pela Moderna. Mas também tem o Uga, que é uma história de uma tartaruga, né, que está aí no prelo para sair. Enfim, e tem o Morená, que é uma peça de teatro que eu escrevi há 20 anos atrás
e que agora vai ser transformada em livro, né? E sempre com essa proposta, assim, de oferecer, principalmente para a área de educação e para os artistas, né, para os narradores de histórias, assim, né, elementos da nossa sabedoria ancestral que propiciar reflexões sobre o mundo atual, principalmente na relação com a diversidade, na relação com a natureza, né, reflexões para cuidar do futuro, né? Esse é um tema constante assim naquilo que eu escrevo, né? Essa questão assim, olha, como a gente cuida do futuro e das nossas relações. Que bom, que bom. Que delícia de conversa, Cacá. Eu queria te agradecer muito. Só para quem nos assiste, a gente está gravando numa segunda-feira, então eu estou começando a minha semana de uma forma gloriosa. Muito, muito Muito obrigada obrigado. e parabéns pelo prêmio, que muito merecido, porque o livro realmente é uma preciosidade. Água de Veté. Muito Como é que é obrigado. a palavra? Água de Veté. Água de Obrigada. Veté significa muito obrigado e que o nosso dia seja abençoado. Opa! Obrigada, Cacá. Obrigado a todas, todos que nos escutam, que nos veem. Até mais. Até mais.